Você veio em minha vida pra me completar, e de Deus iremos ser lado a lado em qualquer situação, sendo um só coração. Se amor é decisão, eu decidi te amar. Você veio em minha vida pra me completar, e de Deus iremos ser lado a lado em qualquer situação, sendo um só coração. Estamos de volta aqui no nosso Mãos Unidas. Para você que sintonizou agora a TV Canção Nova, você está no programa Mãos Unidas e o tema de hoje é namoro. É mesmo, nós estamos celebrando o amor a dois, o amor conjugal, o amor entre namorados, entre noivos, aqui no nosso Mãos Unidas. Nós, no primeiro bloco do programa, dissemos que é muito bom fazer esta experiência sendo acompanhado por algumas pessoas que nesse percurso aparecem nas nossas vidas e nos ajudam, mas também, é claro, graças a Deus, nós temos boa literatura sobre relacionamento e na nossa livraria Canção Nova não falta este arsenal, né, de formação. Então eu vou mostrar aqui para vocês alguns livros que nós trouxemos. O primeiro é aqui para essa câmera. O primeiro é um livro do Sandro Arquejada, membro da comunidade Canção Nova, As 5 Fases do Namoro. Esse é o primeiro livro que eu quero apresentar para vocês. Vocês já leram esse? Sim? Depois eles vão falar, tá? E depois temos aqui o nosso querido professor Felipe Aquino, 2 livros do professor Felipe. O primeiro desses 2 é O Brilho da Castidade, do professor Felipe Aquino. O Brilho da Castidade. Para você que quer aprofundar mais sobre o tema que foi tratado aqui no nosso Mãos Unidas, sobre a castidade, vale a pena ler este livro. E este aqui, Problemas no Namoro, também com o professor Felipe Aquino, também do professor Felipe Aquino. Portanto, fica aqui a nossa sugestão aqui no nosso Mãos Unidas e todos esses livros você pode encontrar na livraria Canção Nova. Angélica, fala um pouquinho para nós, você que leu, você e o Jefferson que leram aqui esse livro, As 5 Fases do Namoro, o que é que vocês acharam? Nós lemos bem no início, né, do nosso namoro e foi uma ajuda muito grande, né, para nós, porque ele vai dizendo, né, das 5 fases, da fase do conhecimento, da fase da decisão e todas as fases, né, até chegar ao noivado, e foi uma ajuda muito grande, porque como nós havíamos nos decidido, né, por este namoro santo, então o Sandro ele vai falando também com a experiência dele, de quem já namorou e de quem hoje é casado, aquilo que é próprio do casal viver naquela fase do namoro, né? Então acho que isso também nos ajudou em relação à castidade também, né? Como eu posso dizer, tivemos uma estrutura de saber que o tempo que nós vivíamos na fase do conhecimento era aquilo que nós precisávamos viver. Na fase da decisão, era aquilo que nós precisávamos viver. No criar a identidade, o processo que acontecia com o casal, né, naquela fase. E acho que isso nos ajudou muito. Foi logo no início do namoro, mas é uma experiência que a gente traz hoje, depois de 2 anos e meio, bem concreta, assim. É interessante, a gente leu no início do namoro, né, e era naquela fase... Na altura a gente estava vivendo a fase de realmente do conhecer-se e dar a conhecer, onde já estava tinha passado, que é a primeira fase, que é o encantamento, eu estava já a deparar com aquilo que era de fato a realidade, né? E depois, pronto, a gente não chegou a mais tocar no assunto do livro e a gente foi vivendo o namoro, né? E chegando já nessa parte já próxima a tomar a decisão para o passo já próximo ao noivado, a gente fez memória do livro, né? E aí foi ver, nossa, a gente lemos,
mas fomos trilhando o caminho e percebemos, nossa, a gente viveu realmente essas etapas e concluímos essa. De fato, a gente está na altura de dar o passo do noivado. Olha, nós falávamos aqui sobre a castidade, vocês têm falado muito sobre namoro santo. O namoro santo não é só o namoro sem a relação sexual, né? Namoro santo é um namoro também com muito diálogo, porque pode acontecer do casal não dialogar, não falar. É claro que essa questão da castidade ajuda bastante no diálogo, né? Porque aí se conversa muito, né? É uma forma também de concretamente fazer a experiência bonita da castidade, a partilhar. Como é que é para vocês viverem essa realidade da castidade? Pronto, vocês já falaram, mas do diálogo, que também é tão importante no relacionamento a dois. Para a gente, essa questão, né, até mesmo trazendo a questão da castidade, né, que não é só a relação sexual, mas também foi a nossa luta e ainda é, sobre as nossas conversas, sobre as nossas partilhas, porque aí nós também precisamos viver a castidade, naquilo que nós conversamos, nas nossas conversas, no meu jeito de se vestir, para que o Jefferson possa, seja ajudado, de fato, né? consiga viver, né, a castidade da mesma forma ele. E na partilha, né, nós fomos crescendo, foi um processo de crescimento, fomos nos dando a conhecer, fomos nos deparando com as nossas limitações, com os nossos defeitos, mas sempre foi muito preciso o diálogo, né? O diálogo era o ponto comum em que, diante de um conflito, diante de uma dificuldade que nós tínhamos, né? Porque somos do mesmo país, mas somos muito diferentes, duas culturas totalmente diferentes, né? Eu sou de São Paulo, o Jefferson é de Agudos, Fortaleza. né? Desculpa. Você que é de Agudos, Maria Eu sou de Angélica. Agudos, ele é de Fortaleza. Ele vem de uma família que só tem um irmão, né? Não tem irmã. Eu só tenho irmãos, não tenho irmã também, né? Então, tudo isso, quando nós começamos a nos relacionar no namoro, então, às vezes, algumas coisas eram motivo de conflito para nós, né? O jeito de pensar, o jeito de ver a vida, de decidir. Então, o diálogo sempre foi o ponto em comum em que nós conseguíamos sair daquele conflito. E quando nós não conseguíamos dialogar, a gente continuava no conflito, até chegar ao ponto comum que era, de fato, o diálogo. Eu diria assim que é fundamental mesmo o diálogo, né? E é necessário. É uma necessidade minha e eu vejo que dela também, da nossa relação, a gente ter um momento para a gente conversar, né? Muitas vezes, às vezes na correria do dia a dia, ou pronto, tem dias que a gente de fato está mais sensível, mais, não vou dizer carente, mas está mais, pronto, quer beijar, quer abraçar, pronto. Mas é necessário também o diálogo, né? Até mesmo para colocar as coisas no lugar, né? Na relação, de fato também às vezes é necessário o perdão, né? O exercício do perdão, reconhecer, e através da conversa muitas vezes é esclarecido, se de fato aquele ponto de vista que eu tinha, que eu achava que tinha razão, né? E queria de fato que ela se dobrasse a minha maneira de pensar na conversa, né? Buscando construir algo que é não só centrado na minha vontade, mas no nós, né? A gente foi chegando no ponto. Isso eu reconheço que eu tenho que me dobrar e peço perdão, né? E a forma talvez que eu me falei com ela, a forma que eu talvez expus algo dela diante dos irmãos, e aí a gente vê que realmente é necessário a conversa, o diálogo, né? E quando você falou da castidade, né? Não é necessário muitas vezes conversar, né? E aí, a partir da conversa, a gente vai... A experiência que a gente faz, né? Do se conhecer de fato, né? E aí a gente vê também outras formas, né? Muitas vezes, vocês não têm relação sexual, mas existem outras formas de eu expressar meu sentimento para Maria, que é próprio da fase. Talvez o olhar, a forma que eu olho para ela, a forma que eu abraço, né? A forma e outras formas, né?
Ô Jefferson, às vezes a gente ouve muito lá fora, antes de me relacionar dentro da comunidade, me relacionei fora da comunidade, e no meio se fala muito da prova de amor, né? Se você me ama, então tem a relação. Mas a gente começa a compreender que de fato é o contrário. Se você me ama, assume comigo esse caminho da castidade também. A castidade é de fato a verdadeira prova de amor, né? O casal, o rapaz, a moça, quando se decidem por viver a castidade no relacionamento, estão sem dúvida nenhuma dando um para o outro uma verdadeira prova de amor, não é? Com certeza, né? Porque como nós já dissemos, realmente não é fácil, né? Nós somos seres humanos dotados de afetividade, de sexualidade e, como diz nosso pai fundador, né? Tudo em nós funciona. E é lindo, né, gente? Somos seres humanos, é bonito, né? A gente vê a beleza da criação de Deus, né? Ali expressa, né, no ser humano. E realmente é uma prova de amor, né? É a maior prova de amor que um homem pode fazer para uma mulher e uma mulher para com um homem, né? Eu diria assim também que é normal, né? Pronto, à medida que é a experiência que a gente fez, à medida que a gente foi se conhecendo, foi se formando a identidade, eu fui me sentindo mais pertencente a Maria e ela, acredito que foi se sentindo mais pertencente a mim. Então, quer queira ou quer não, quando eu me sinto mais à vontade, existe esse desejo já, eu diria assim, embrião de já... pronto, se doar, se entregar, né? E aí a gente vive essa espera, né? Esse cuidado para vai se crescendo para se doar inteiramente, né? A entrega no matrimônio, eu diria assim, né? Nós falávamos aqui sobre diferenças culturais, né? A Angélica é de São Paulo, Jefferson é de Fortaleza. Quem conhece bem o Brasil sabe a tamanha diferença cultural que existe entre São Paulo e Nordeste, mas nós também temos aqui um membro da comunidade Canção Nova que namora, Angelique, está aqui a cantar e a tocar, que é francesa e namora um nordestino do Brasil. Angelique, fala para nós desse desafio bonito de hoje, escolher, né? Tanto você escolhe o Viterbo, olha, o Viterbo tem até nome francês, Viterbe. O Viterbo, como o Viterbo escolhe a Angelique nessa dinâmica bonita de conviver com o diferente? Eu acho que antes do diferente, realmente, como em cada namoro, como em cada história de amor, é o que temos de semelhante que nos uniu. Como a Angélica e o Jefferson partilhavam, o que fez eles se escolherem são os valores em comum, são o jeito de enxergar a vida que eles tinham em comum. E isso, quando eu encontrei o Viterbo, que foi me encantando, foi como que era possível um rapaz que nasceu tão longe da minha casa, que cresceu com uma família tão diferente, numa cultura totalmente diferente, ter valores tão parecidos com os meus, ter sonhos tão parecidos com os meus. E isso que para nós, no início do nosso relacionamento, na amizade que fomos construindo, foi o que nos encorajou a dar o passo mesmo de, não, eu acho que é isso mesmo, queremos namorar, porque os pontos em comum são muito mais importantes que os pontos que temos diferentes. E sabemos que temos muitas coisas diferentes. Por exemplo, a culinária. Não tem nada a ver a culinária francesa e a culinária lá do Nordeste. São duas culinárias totalmente diferentes. Aí, às vezes, eu fico brincando com ele. Falei, mas você sabe que eu não sei fazer os pratos que a sua mãe faz lá no Nordeste. Eu aprendi os pratos lá com a minha mãe, com a minha avó. Claro que eu vou me esforçando também para aprender o que diz dele, da mesma forma que ele se esforça para conhecer a minha cultura. Hoje ele está aprendendo francês, porque eu já falo português, eu já falo a língua dos pais dele, eu já, às vezes, me comunico com a mãe, com a família dele. Ele hoje está com um grande desafio de aprender uma outra língua para entrar na minha cultura. E qual maior prova de amor que isso? Ele lá no computador,
procurando aulas, às vezes, até no YouTube, para conseguir se comunicar com a minha família, com a minha irmã, com a minha mãe. Então, realmente, a cultura ela não é uma barreira. Quando buscamos enriquecer um ao outro. E acho que cada casal que quer construir alguma coisa juntos, que seja mesmo até casal da mesma cidade, de qualquer jeito são criados em duas famílias diferentes. Então vai ter diferenças, né? vai ter essas diferenças, vai ter às vezes choques de cultura, às vezes até Familiar, de dois né? vizinhos, mas o importante realmente é buscar esses valores em comum, as pedras sobre as quais queremos construir o nosso relacionamento. É isso mesmo. Por isso, né, nós vamos ouvir agora, através de um VT, um testemunho de um casal que foi construindo mesmo a sua história a partir de dessas coisas que nós temos partilhado aqui. O amor, não só as diferenças, mas também pontos em comum. Vamos acompanhar. Olá, eu sou a Joana. Olá, eu sou o Paulo. Há quanto tempo nós começamos a namorar? Olha, já lá vão 10 anos. 10 anos. E já estamos casados há 7 anos, certo? Certo. Yes. E porquê é que me escolheste a mim? olha, na altura, sabes como é que é? Tu lembras-te, a gente éramos mais novos, aquela coisa toda, andávamos na escola, e foi lá que a gente se conheceu, né, na escola. Eu gostava muito de meter contigo, achava piada à tua maneira de ser, à tua maneira de estar, e então lembro-me de falar contigo e eu falava qualquer coisa contigo e tu dizias, então, mas eu perguntava, mas não é sério, não mantemos as coisas sérias, não estás a ser sério. E tu dizes, não, vá lá, eu agora vou-te ouvir. E foi a partir desse clique, mas eu já gostava de ti, sério, só que não podia dizer, não é? E tu? Porquê é que me escolheste a mim? Eu achava-te muita graça. E acho às vezes. Muita graça. E é importante ter este sentido de humor, né? E haver sempre um tema de conversa. E tu tens sempre esse tema de conversa. Eu acho que tu conheceste-me também assim. Sabes também que há momentos que eu brinco muito contigo, mas também há momentos que a gente tem que ser sérios e a gente partilha. É importante ter este conceito de família, não é? É muito importante termos o conceito de família e, principalmente, não esquecer os valores morais, católicos, aqueles que a gente aprende, aqueles que os nossos pais nos ensinaram. E tu sabes que nós daqui para a frente, como pais, e já lá vão quase 5 anos que o nosso filho tem, nós não nos podemos esquecer disso. Mas olha, vamos andando. E eu acho assim que é muito importante. Mas olha, já agora vou-te fazer uma pergunta. Sabes que eu te gosto de sempre ficar contigo. O que é que tu achas... aliás, tu estavas-me a perguntar o que é que me fez olhar para ti e estarmos os dois juntos e tudo mais. Mas eu, por exemplo, tive uma decisão, tive de tomar uma decisão. Mas eu agora vou-te perguntar, porquê que me decidiste? Porquê que decidiste avançar com o matrimónio? Eu sei que gostavas de mim e tudo mais, mas o que é que te deu aquele clique? Nós sempre tivemos ideias e continuamos a ter assim bem parecidas no sentido do conceito de família. Os nossos colegas não, vou namorando, vou ver se dá, não é? Agora existe muito, vou ver se dá. E nós já íamos com aquela perspectiva de dar, não é? E depois nós fomos conhecendo a Deus e até a nossa perspectiva, aquele conceito de despedida de solteiros já foi dentro dos parâmetros da Igreja. Para haver um casamento santo, para haver alguma coisa em Deus, muitas vezes a gente precisa de abdicar dos nossos quereres para estar com o outro. E eu percebo que é fantástico. E, olha, mas vale a pena. Não me arrependo de ter casado contigo e voltava a fazer tudo outra vez. Tem sido fantástico, eu tenho gostado muito. Mas pronto, olha, também, já sabes, a gente também tem que transmitir aquilo que os outros às vezes esperam de nós e o mais importante é o nosso testemunho, certo? Um beijinho grande para o Paulo Serapicos e a Joana, são amigos aqui da nossa Canção Nova, nossos colaboradores, e que nos deram esse belíssimo testemunho, falando um pouquinho da história e de tudo aquilo que
que comporta o relacionamento dos dois. Maria Angélica, nós falávamos aqui sobre o diálogo, podemos ver, e nós tivemos a oportunidade de ver isso um pouquinho através da peça, né? É um ponto marcante, todo relacionamento que dá certo por causa desse componente na relação que é importantíssimo, que é o diálogo. Eu lembrava de uma coisa que a minha sogra falou para mim outro dia lá em casa. Quero mandar um beijinho para Maria de Lourdes, que eu tenho certeza que ela está assistindo o programa. E o meu querido pai, José, a mãe, ela não gosta que eu chame ela de sogra. Ela diz assim, eu prefiro mãe. Portanto, um beijinho aos meus pais, a mãe Maria José, aliás, a mãe Maria de Lourdes e o pai José, que está lá em casa. Um exemplo de casal de namorados, namoram até hoje. E outro dia lá em casa ela me dava um conselho de mãe, ela dizia assim, olha, não tenha segredos para com o Paulo. E disse para o Paulo, Paulo, não tenha segredos para com a Débora. E eu achei tão bonito aquilo, porque eu e o Paulo, a gente não tem mesmo, a gente já fala tudo, né? Mas essa questão do diálogo, ela é muito importante, porque assim, diálogo, mas dialogar o quê? O que é que eu posso falar para o meu namorado, noivo ou marido? O que é que eu não devo falar? A Maria de Lourdes tem razão? Tem que falar tudo, mesmo aqueles segredos mais íntimos, Maria Angélica? Sim, é a experiência que nós vivemos, né? De partilhar de fato tudo, né? Tudo que eu vivo, tudo que o Jefferson vive, isso nos ajuda, né? Até mesmo existem situações que às vezes a gente partilha, de repente uma dificuldade que ele está vivendo na família ou no trabalho, não sei, mas o simples fato de eu parar para ouvi-lo já é uma ajuda, mesmo que eu não possa fazer nada, né? Não posso interferir na situação, não posso resolver, não posso dar a minha opinião, né? Porque pode ser diferente da dele, pode influenciá-lo, mas o simples fato de ouvi-lo e também da mesma forma ele me ouvir, já ajuda, né? E nós dialogamos sobre tudo, falamos sobre tudo, não tem nenhum assunto assim que a gente não partilhe com o outro, até mesmo, né? Nós fazemos esse processo bonito iniciamos o nosso namoro partilhando a nossa história, né? Desde o do nosso início, ali da concepção da nossa vida, como é que foi a nossa família, a nossa criação e as experiências que nós fomos vivendo, até mesmo antes, né, de estarmos na igreja, antes do nosso encontro pessoal com Jesus, partilhamos tudo e dialogamos e não tem nada assim que a gente acha, isso aqui acho que eu não posso falar para ele. Não, tudo a gente coloca em comum. Mesmas fraquezas, mesmas fraquezas. É porque, assim, a experiência que eu faço, né? Assim, como eu quero entregar-me por completo, eu acho que guardar as coisas ou omitir, eu acho que isso não me faz bem. E é próprio da minha pessoa até esse querer partilhar, querer falar, e eu me sinto, assim, o sentimento é de ser acolhido mesmo, né? Como ela falou aí. E é essa a experiência que eu faço, às vezes que eu vou me dizendo, é de se sentir mesmo acolhido. De ser amado no todo, sim, né? Sim. Completo. Isso nos ajuda também, né? Porque uma vez que nós dialogamos e partilhamos, eu me dou a conhecer e ele também, né? Em algumas situações, às vezes ele me diz, olha, nessa situação eu não gosto que você fale assim, ou dessa sua reação. Às vezes são coisas tão naturais, mas que pode nos levar a viver um conflito. E uma vez que nós dialogamos, não precisa ser dessa forma, assim eu me sinto melhor quando você fala assim, ou quando você age assim comigo. Então, assim, a gente foi crescendo nisso também, né? Porque de início, às vezes, a gente entrava em alguns conflitos simplesmente porque, às vezes, achava que não era importante partilhar, né? Isso, é uma bobeira, assim, ele me fala assim comigo, né? Mas o diálogo, né? De dizer, olha, dessa forma que você falou comigo, eu me senti assim, não gosto. Então, isso nos fez crescer muito, né? Nos fez, de fato, nesse criar a identidade, nos fez a tocar nisso, naquilo que é o Jefferson, naquilo que é a Maria Angélica, naquilo que são as limitações dele, naquilo que são as limitações dela, sem ter medo, né?
Porque ele... E porque também não é, isso também não é nem assim, tolir a pessoa a dizer assim, não quero que você seja assim. Se essa é você, não quero que você seja assim. Mas é também ajudar a pessoa a crescer, É a construção, é a de que ele seja melhor e que eu seja melhor. E também assim, porque nós não vivemos isolados, né? Não é só eu e o Jefferson. De repente, uma reação que eu tenho com ele, eu tinha com algum irmão de comunidade, e acabava, às vezes, magoando também a pessoa, ferindo. Então, assim, eu deixando de fazer com ele, eu deixava de fazer também com os outros, né? Então, eu me tornava uma pessoa melhor a partir do diálogo que nós tínhamos. Quem dá mais o braço a torcer no relacionamento de vocês dois? Quando acontece, assim, um racha, que acontece, viu, gente? Nós, da Canção Nova, os casais também têm essas coisas. Quem é o mais maleável dos dois? É ele. Oh, né, Angélica? Eu acho que é próprio da criação, né? Eu fui criado, meus pais, até quando eu discutia com o irmão, aquelas bobagens de criança, né? Sempre assim, não pode ficar bravo com o irmão, né? E isso... Ela é sua irmãzinha, né? E a partir do momento que eu percebo que tem alguma coisa que não está bem, eu já não me sinto bem e quero já de imediato, acho que às vezes até próprio do temperamento, já ajeitar as coisas. E tem que ter aquele que sempre dá o primeiro passo, né? Tem. Ele sempre é mais assim, eu sou mais difícil, né? Mas ultimamente eu tenho melhorado, né? Às vezes a gente se pega assim, numa situação, eu fico chateada com ele, aí depois ele vem e fala comigo, aí eu falo com ele normal, não era para mim estar falando com você, porque eu tô brava com você. Então, hoje a gente leva isso assim numa boa, né? Mas por quê? Porque a gente foi construindo essa relação e foi aprendendo a dialogar. Gente, está acabando o programa, olha que pena, Jefferson. Lá em casa, quem dá o primeiro passo também é o Paulo. O Paulo Eu quero aproveitar agora e mandar um beijinho pro meu marido. Aliás, era ele que era para estar aqui, ia ser maravilhoso também, né? Mas que bom que a Angelique veio, que também pôde contribuir com o testemunho dela. Graças a Deus nessa missão, é uma missão muito fecunda, tem muita gente aqui a namorar, se preparar para casar, né? A nossa Elisiane, que fez a produção do programa, um beijinho. E que também está se preparando para casar com o André. Ou seja, isso aqui é só love, gente. Esses corações. A Gi, que casou há pouco tempo, enfim, muita gente, graças a Deus. Olha, eu quero mandar um beijinho grande para você que está em casa e que esteve conosco no nosso Mãos Unidas. Lembrando que você pode assistir novamente esse programa acedendo à nossa conta no YouTube, tá bom? E quero agradecer mais uma vez o casal que veio aqui dar esse testemunho. Foi tão bom, obrigada, viu? Obrigada. Obrigado. E acredito que quem está lá em casa gostou imenso de poder conhecer um pouquinho da vossa história e da vossa caminhada. Já vão ter, saibam que lá em casa agora tem uma grande equipe a interceder para o noivado e para o casamento. Nós voltamos no próximo Mãos Unidas, na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Muito obrigada, Deus abençoe você. Se amor é decisão, eu decidi te amar. Você veio em minha vida pra me completar. E de Deus iremos ser, lado a lado em qualquer situação, sendo um só coração.